E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade aqui a nossos estudos sobre gestão de projetos. Estamos finalizando, graças a Deus, a matéria para a gente finalizar o quanto antes. Acredito que depois desse nós temos mais 4 encontros. E aí finalizamos a carga horária. Certo? Então vamos lá. Bem, após a última aula em que nós abordamos a gestão de risco, né, finalizamos aquela parte de gestão de custo, 2 aulas e tal, dava para trabalhar muito mais, é, mas esse AD limita muito, né, tudo que a gente pode abordar da matéria. E aí tivemos que passar para gestão de risco e agora vamos abordar outro tema referente à gestão de projetos, que é o encerramento do projeto. Já abordamos escopo, né? Já abordamos os conceitos, já abordamos gerenciamento de pessoas, de recursos, de tempo, de custo, de risco e agora chegou a fase do encerramento do projeto. E aí, enquanto a gente fala de encerramento do projeto, a gente vai abordar 3 assuntos, né, que compõem o capítulo em si, que são as ações de encerramento do projeto, feedback do cliente e o encerramento antecipado do projeto, ok? Então vamos lá, dando continuidade aqui, então ações de encerramento do projeto. A ação de encerramento do projeto é a quarta e última fase do ciclo de vida do projeto. Ciclo de vida esse que a gente já abordou lá no início do estudo da gestão de projeto, né? Em que a gente tem aqui a figura, são as fases do ciclo de vida do projeto, subdivididos em 4 partes. A primeira nós temos a fase 1, que é iniciar o projeto. E aí nesse gráfico aqui demonstra muito bem aqui o eixo aqui do tempo, né? Em que é medido o tempo de vida do projeto com o custo e as necessidades de pessoas, material, seja lá o que for, necessidade de recursos, vamos dizer assim, que demanda cada uma dessas fases. Então nós temos a primeira fase, que é iniciar o projeto, em termos de abertura do projeto e aquelas outras coisas que a gente já viu. A fase 2, que é a organização da preparação, e já aumenta já um pouquinho mais aqui a questão do custo. A fase 3, que foi toda essa que a gente já abordou, que é a execução do trabalho, certo? E aí, entre a fase 2 e a 3 nós temos o plano de gerenciamento de projeto. E da 3 para a 4, que é a que a gente vai abordar agora, que é o encerramento do projeto, nós temos o aceite das entregas e, por último, a documentação e arquivamento, ok? Dos documentos pertinentes à execução do projeto. Então, as 4 fases que compõem o ciclo de vida do projeto, nós estamos agora na última, que é o encerramento do projeto. Encerramento do projeto. Após a equipe completar o projeto, né, ela deve o quê? Deve verificar se todas as prestações acordadas, né, que estão inclusive no escopo do projeto, foram de fato prestadas. Escopo, gente, eu sempre fico falando, não devia nem dar esse conceito aqui, mas o que a gente falou é o conceito, né, o desenho, vamos dizer assim, descrito de como vai se dar o projeto, né, desde todos os recursos, tempo, metodologia, tudo isso. Em alguns projetos deve ser um evento, ele pode ser um evento tanto quanto formal, né, em que o sistema autorizado, satisfaz um conjunto de critérios de aceitação e são realizados testes que foram estabelecidos no contrato. Outros, como por exemplo um fim de semana de recreativo, que é outro tipo de projeto, apenas a passagem do tempo já determina o encerramento do projeto. Então, dependendo do projeto, nós temos duas maneiras de encerrá-lo, né? De uma maneira mais formal e mais informal, e isso depende do tamanho do projeto, da complexidade dele e outros fatores. Então, mas só para identificar aqui o encerramento do projeto, né? Que a equipe ela deve, ao completar o projeto, deve verificar se todas as prestações acordadas foram de fato prestadas. O processo de encerramento do projeto ele envolve ações. Que ações são essas? Ações de receber e fazer pagamentos finais, reconhecer e avaliar as pessoas, conduzir uma avaliação pós-projeto, documentar as lições aprendidas, organizar os arquivos e os documentos do projeto. E aí tem um parênteses que as atividades associadas ao encerramento do projeto devem ser identificadas
e incluídas no plano base, né, do projeto. E não devem ser feitas apenas como reflexão posterior. Ou seja, essas atividades também, elas devem estar pré-estabelecidas no plano base do projeto, ok? E agora a gente vai abordar de uma maneira mais detalhada todas essas ações, né, que envolve o encerramento do projeto. Receber ou fazer os pagamentos finais, a parte de pagamentos finais, né? Para quê? Serve para garantir que todos os pagamentos foram feitos pelos clientes, ok? É uma conferência de que os pagamentos, né, que deveriam serem feitos por clientes, evidentemente foram feitos. Muitos contratos elas incluem cláusulas de pagamento do processo, que afirma que o cliente ele vai fazer o pagamento final após a conclusão do projeto. Mas esse acordo também varia independente do projeto. Vamos lá, um exemplo de um projeto que a gente até usou aqui, muitos exemplos de projetos pequenos de reforma, por exemplo. Às vezes a empreita do serviço é feito por diária, por semana, 50%, 50% no início, 50% no final, ok? E aí muitos projetos eles incluem cláusulas, com projetos mais complexos, incluem cláusulas de pagamento no progresso, que afirma que o cliente vai fazer o pagamento final após a conclusão do projeto. Uma vez que todos esses pagamentos foram feitos, os registros contábeis eles podem ser encerrados e uma análise financeira do projeto pode ser feita. Essa análise financeira ela vai comparar os custos reais, finais, né, aquilo que foi realmente gasto, fazendo a juntada, vamos dizer assim, a junção de todos os pagamentos feitos com o orçamento base do projeto. É mais ou menos uma comparação do custo real com o valor planejado. As ações dos encerramentos do projeto. Então vamos lá. Reconhecimento e avaliação do pessoal. Segunda ação. Reconhecimento e avaliação do pessoal. Finalização do projeto com algum tipo de reconhecimento ou comemoração. Ou seja, você finalizou o projeto, é interessante que haja algum tipo de reconhecimento com a equipe, né, que foi responsável pela execução do projeto, reconhecimento ou comemoração. Esse reconhecimento ou comemoração ele pode variar desde um happy hour, né, informal, a um evento mais formal com palestras, prêmios, certificados, para participantes do projeto e etc. Essa questão aqui do happy hour, eu posso dar um exemplo que eu vivenciei, que na instituição financeira que eu trabalhei no Banco Pan-Americano. Assim que eu saí da universidade, eu trabalhei por 2 anos do Banco Pan-Americano, e lá quando foi instituído para a gente a política, vamos dizer assim, de remuneração de comissão frente à venda de um dos produtos que eram os seguros embutidos, né, nos financiamentos, toda vez que a gente batia a meta, a gerente lá, ela finalizava, ela juntava todo o corpo, logo era um corpo pequeno, acho que tinham 5 funcionários, mais ela, e a gente ia comemorar em alguma churrascaria. E a gente, olha só, isso é uma ação simples, mas que fomentava ainda mais o nosso empenho, além do retorno financeiro, com base na comissão dada, certo? Mas fomentava mais ainda o nosso esforço para poder atingir aquelas metas. É claro que nesse exemplo que eu estou dando aqui, não havia um projeto pré-estabelecido, pré-moldado, com um escopo bem definido e nada. Mas é um exemplo aqui. Imagine se houvesse, então, né, todo um projeto pré-estabelecido, então seria um tipo de ações de encerramento do projeto que se enquadraria nesse exemplo aqui, que é o reconhecimento e avaliação do pessoal, ok? Os gerentes do projeto eles devem participar, preparar uma avaliação de desempenho para cada membro, mencionando como cada um deles expandiu o seu conhecimento como resultado de trabalho e identificar as áreas em que precisa se desenvolver. Então é interessante, mas isso também, gente, não é uma regra, né, que pode ser aplicada em todos os projetos. Imagina um projeto de escala, sei lá, nacional, em que envolve várias equipes, várias pessoas. De uma forma geral, isso não é possível. Mas se você descentralizar o comando da execução desse projeto, né, com subgerências, vamos dizer assim, e aí sim pode ser desenvolvido. Mas é de certa maneira impensável um projeto
de uma escala global, nacional, até mesmo estadual, de vista o tamanho, determinado tamanho do estado. Imagina São Paulo, o estado de São Paulo, ou até mesmo cidade, 15 milhões de habitantes, né? Que isso possa ser feito. Mas é interessante que um projeto, principalmente de pequeno ou médio porte, o gerente ele deve preparar uma avaliação de desempenho para cada membro, mencionando cada um deles, como cada um deles responde o seu conhecimento e como resultou o resultado do trabalho, e identificar as áreas que precisam ser desenvolvidas. Isso serve até de feedback para o próprio colaborador. Próxima ação, que é a avaliação pós-projeto. São as reuniões de avaliação pós-projeto na equipe ou na organização como um todo, né, com o propósito de rever e avaliar o desempenho do projeto e identificar o que pode ser feito para manter. Deve haver dois tipos de reuniões: as individuais, que é mais ou menos obedecendo o mesmo modelo aqui do reconhecimento, né, que projeto avaliação individual. Então são reuniões individuais com os membros de cada equipe e uma reunião geral. Na reunião, o gerente ele deve conduzir uma discussão sobre o que aconteceu durante a execução do projeto e solicitar recomendações específicas de melhorias. É como se fosse um acompanhamento, um acompanhamento, serve de metodologia, serve de ferramenta para que haja um acompanhamento da execução do projeto, né? E a identificação de imperfeições e correções. E consequentes correções. As ações de encerramento do projeto. Quais são as ações que ensejam o encerramento do projeto? A avaliação pós-projeto. Então, a última aqui que seria a avaliação pós-projeto, que é recomendável o uso de uma pauta para a reunião com os seguintes tópicos a serem discutidos. Então, quando se faz uma avaliação pós-projeto, é recomendável o uso de uma pauta para a reunião, né? Leve-se uma pauta com os seguintes, alguns tópicos aqui que estão elencados, que servem de base, né? O desempenho técnico, por exemplo, se tiver lá um tópico na pauta, como o escopo final do trabalho se compara com o escopo do trabalho no início do projeto. Houve muitas mudanças, as mudanças foram tratadas adequadamente em termos de documentação, aprovação, comunicação, certo? E aí lá o desempenho técnico, então tem na pauta lá a área do desempenho técnico. Desempenho de orçamento, como os custos reais do projeto final se comparam ao orçamento base, original, e ao orçamento final do projeto, que inclui as alterações de escopo. Se houver um contrato de preço fixo, seria rentável ou a organização perderia dinheiro? Desempenho de cronograma, como o cronograma do projeto atual se compara com o original. Ou seja, essa avaliação serve para comparar os resultados obtidos com aqueles que foram planejados lá na fase do escopo, de desenho, né, de estruturação do projeto. E aí tem alguns outros tópicos: planejamento e controle do projeto, gestão de risco, a gente já falou na aula passada, relacionamento com o cliente, como se deu esse relacionamento, envolvimento das partes interessadas, né, são os stakeholders, que a gente já abordou aqui também, relacionamento entre as equipes, se for um projeto de grande porte, se tiver várias equipes na execução do projeto, como se deu a relação entre essas equipes, como se deu a comunicação entre essas equipes, a identificação e solução de problemas, foi ágil, né? Se deu de maneira contente, dos problemas identificados, quanto conseguiram ser resolvidos, as lições aprendidas e as recomendações. Existem modelos, inclusive na internet, de avaliações de pré-projeto, uma pauta pré-definida, certo? É aí que a gente lá pode fazer, mas isso é totalmente a critério da execução. Seguindo aí, ainda tratando das ações de encerramento do projeto, vem as lições aprendidas, certo? É um processo, então se eu cheguei, né, já estou com os resultados e comparado esse resultado com aquilo que havia sido definido, né, como processo, como escopo do projeto, eu estou fazendo essa avaliação com base nesses resultados, né? Quais são as lições aprendidas? Essas lições aprendidas, ela tem o objetivo de capitalizar o conhecimento e experiência adquiridos no projeto a fim de melhorar o desempenho nos projetos futuros. Capitalizar, ou seja, eu vou internalizar, eu vou absorver os conhecimentos adquiridos com base nas lições que a execução do projeto me proporcionou e vou utilizá-las de maneira a capitalizar esse conhecimento, né, na execução
de projetos semelhantes futuros. A equipe ela não deve esperar até o final do projeto para captar e documentar as lições aprendidas, né? Deve ser feito continuamente ao longo das fases de planejamento, isso é óbvio. A gente até já vê isso bem no início do estudo da administração, em que nas funções do administrador, e quando você já, na fase, independente da fase, que é a última fase, por exemplo, das funções, a última função, desculpa, que é o controle, eu não preciso necessariamente chegar à fase de desenvolvimento final da atividade para aplicar a correção necessária. Eu acredito que todos vocês já tenham entendimento disso. Ok? Então, no decorrer do projeto, eu já posso implementar ações corretivas, né? Deve ser feito continuamente ao longo das fases de planejamento. E é importante garantir que sejam documentadas, né, a máxima documentação possível, comunicadas e usadas pelos gerentes e pelas equipes de futuros projetos, essas lições aprendidas. Por quê? Porque elas vão servir de base para projetos futuros, né, que possam, porventura, se deparar com as mesmas dificuldades que eu tive na execução desse projeto pioneiro, por exemplo. Inclusive, a questão de um projeto ser pioneiro, o risco é maior, a gente viu lá em gerenciamento de risco. E aí, a documentação desses riscos, da forma como foram resolvidas, é importante porque vai servir de base para um desempenho de projetos futuros. E arquivar documentos do projeto, né, que é a garantia de que cópias de documentação do projeto sejam adequadamente organizadas, arquivadas e guardadas, assim pode ser prontamente recuperadas para usos futuros, né, esse mesmo entendimento que eu acabei de falar. Também deve ser valioso criar um banco de dados de elementos comuns de projetos anteriores, a fim de analisar e determinar se existem tendências ou correlações que poderiam ser úteis em licitações, planejamento e ou realização de projetos futuros. Essas análises ela podem mostrar uma tendência, né, a subestimar os custos de determinados tipos de atividade ou matérias, por exemplo, ou subestimar a duração para certas categorias de atividade. Então, são informações que auxiliam o meu processo de gerenciamento. E aí o feedback do cliente, um dos pontos que a gente já tinha abordado aí no início, que a gente ia ver, o feedback do cliente, né, que tem como objetivo o quê? Determinar se os benefícios, na verdade, almejados pelo projeto foram alcançados, avaliar o nível de satisfação do cliente e obter feedback útil em relação a negócios posteriores com o mesmo cliente, principalmente com o mesmo cliente, né? A metodologia, como ele gosta de que as coisas... e aí, como ele gosta que as coisas transcorram, a frequência que ele precisa de informações de como as coisas estão transcorrendo, a metodologia de como se deve fazer a comunicação com esse cliente, tudo isso aí é interessante e você consegue essas informações a partir do feedback do cliente. O gestor do projeto ele deve agendar a reunião para o momento em que o cliente esteja em uma posição de realmente determinar se o projeto atingiu as expectativas e alcançou os benefícios esperados. Não necessariamente esse agendamento de reunião deva ser único e feita somente na fase final, né? Mas para se ter um feedback num contexto geral, para que ele dê um parecer com base no resultado do projeto, e aí é interessante que esse agendamento dessa reunião seja no momento em que ele tenha essa posição, né, que realmente que determine se o projeto atingiu ou não, se ele tem a capacidade de discernimento de acordo com aquilo que ele mesmo estabeleceu para saber se o produto do projeto atendeu as expectativas, né, alcançou os benefícios esperados. E aqui está algum exemplo aqui de uma ferramenta que pode ser dada, e existem inúmeras como é que eu vou dizer, ferramentas disponíveis aí que pode ser aplicada. O próprio NPS, o Network... NPS, meu Deus? NSP, esqueci, desculpa aí. Net Promoter Score, por exemplo, que é uma ferramenta usada no marketing, por exemplo, para avaliar o grau de promoção dos clientes. Mas aqui quando eu falo cliente, é cliente no sentido mesmo estrito de cliente comprador de um produto X, não necessariamente o cliente de um produto. Mas é basicamente isso, né? Você avaliar com base em alguns
aspectos, temas, áreas que se predetermina o grau de satisfação do cliente. E aqui na parte agora encerramento antecipado do projeto, ainda das ações de encerramento. Quando ocorre o encerramento antecipado do projeto. Há diversos fatores que ensejam o encerramento antecipado do projeto. Por exemplo, aí suponha que a empresa ela esteja trabalhando em um projeto de pesquisa e desenvolvimento de um material avançado que tem certas propriedades de temperatura extremamente baixas. E aí, depois de um trabalho desenvolvimento de testes, seja lá quais forem, determina-se que o desenvolvimento do material pode custar muito mais e demorar muito mais tempo do que se precisava inicialmente, certo? Se o cliente contratante identificar que não é mais vantajoso, vamos dizer assim, o prosseguimento do projeto, ele pode findar, ok? Um exemplo mais próximo aqui da nossa realidade: se os compradores de uma casa não estão satisfeitos com a qualidade do trabalho da contratada, ou estão frustrados com os atrasos de cronograma, que aí é uma decorrência, ou seja, o seu atraso como executor de um projeto pode ensejar no encerramento do projeto por parte do contratante, né? Podem rescindir o contrato com a empreiteira ou contratar a outra parte para concluir o projeto. São diversos fatores. Uma maneira de evitar a rescisão antecipada de um projeto, em decorrência de insatisfação do cliente principalmente, é monitorar o nível de satisfação do cliente continuamente durante todo o projeto e realizar ações corretivas ao primeiro sinal de satisfação. Olha só, quando ele fala aqui de monitorar o nível de satisfação do cliente continuamente, é um exemplo de que no feedback do cliente, esse contato aqui com o cliente, para se ter uma visão dele, um feedback dele de maneira geral, não deve ser o único, né? Então é interessante que eu tenha esse contato rotineiro, né, de maneira contínua com o cliente, para poder avaliar o nível de satisfação dele, aplicar já as medidas corretivas no primeiro sinal de satisfação, justamente para diminuir o risco, olha lá, risco que o cliente ele rescinda o contrato antecipadamente. Aí, de uma maneira geral, então, a gente tem que os fatores essenciais para o sucesso do projeto, quando se aborda a temática de encerramento do projeto, é reconhecer a equipe de projeto e celebrar a conquista a longo prazo, certo? Regularmente perguntar aos clientes sobre o nível de satisfação com o desempenho do processo do projeto e tomar medidas corretivas ao sinal de satisfação. Para o quê? Para evitar o risco de rescisão. Após a conclusão, o desempenho deve ser avaliado para que se aprenda o que poderia ser melhorado. Deve ser obtido o feedback do cliente e da equipe do projeto. Captar e documentar as lições aprendidas durante a execução do projeto, para que elas sirvam de base na execução de projetos futuros semelhantes, e estabelecer uma base de conhecimento de lições aprendidas e garantir que sejam comunicadas e utilizadas em projetos futuros, certo? Bom, gente, vocês estão vendo que o assunto agora está muito mais subjetivo. Nós estamos finalizando o estudo da gestão de projeto. Acredito que faltam mais 4 ou 5 encontros para a gente finalizar o material, aplicar a última avaliação e findar a matéria, certo? Acredito que nesse mês, ainda de novembro, no máximo estourando início de dezembro, nós finalizamos a matéria, ok? Pois bem, qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato comigo. Valeu, tchau!